Você está assistindo ao primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo em uma promoção da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, do Canal 21, do Jornal da Tarde e da Agência Estado. Nós estamos iniciando aqui o quarto bloco e aqui os jornalistas voltam a fazer perguntas aos candidatos segundo o tema que será sorteado agora. O candidato terá 2 minutos para responder à pergunta do jornalista, o outro terá direito a fazer um comentário de 1 minuto e a palavra voltará ao candidato que respondeu para a réplica de 1 minuto. Eu vou chamar agora o jornalista Marcelo Parada, da Rede Bandeirantes de Rádio, para fazer a pergunta sobre o tema que eu vou escolher aqui agora. Vamos lá. Tema para o Marcelo Parada. Vou fechar aqui. Marcelo, seu tema é agricultura. A pergunta para o candidato. Pois não. Escolha o candidato, por favor, e faça a pergunta. A pergunta para o candidato Paulo Maluf. Numa entrevista concedida hoje a um jornal de São Paulo, o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, classificou o modelo de reforma agrária como esgotado e disse que os estados terão uma participação ativa nesse processo a partir do ano que vem. Eu pergunto ao senhor qual é o seu projeto de reforma agrária e, especificamente, como o senhor pretende se relacionar com o movimento do Sem Terra. Eu quero agradecer a pergunta e dizer ao telespectador que eu vim para cá com quase 2 milhões de votos na frente do candidato Mário Covas para discutir plano de governo. Durante 6 meses, mais de 300 especialistas trabalharam comigo, professores, para fazer plano de governo. Eu lamento que o candidato Mário Covas, entrando na sua casa, baixe o nível do debate, porque ele não quer discutir o governo dele. O governo dele é o governo que mais cresceu na insegurança, mais cresceu na invasão de terras, mais cresceu no desemprego, mais cresceu na fila dos hospitais e mais cresceu em número de pedágios. Eu vou aqui manter olimpicamente a tranquilidade, estou dentro do seu lar, muito obrigado a você, e vou manter um nível alto de debate, mesmo que o candidato Mário Covas queira baixar o nível. Sobre o problema da reforma agrária, a reforma agrária, até que se descubra uma outra maneira de resolver o problema fundiário no Brasil, ainda é o melhor programa para a gente poder assentar as pessoas. Mas a reforma agrária tem que ser feita com respeito ao direito de propriedade, com respeito àqueles que têm propriedades produtivas há 10, 20, 30, 40 ou 50 anos e que não podem, de uma maneira para outra, ser sobressaltados por invasões de terras. Vejo que no Pontal do Paranapanema, onde houveram, infelizmente, as piores confusões, o Paulo Maluf ganhou em todas as urnas, com maioria absoluta, no primeiro turno. Então, a minha reforma agrária será cristã, não vamos permitir invasão de terra, quem quiser plantar vai ter terra para plantar, vamos dar energia elétrica e irrigação, vamos financiar, vamos fazer a carteira agrícola da Caixa Econômica Estadual, enfim, reforma agrária, agricultura, álcool, açúcar, laranja serão prioridades do meu governo. Tempo esgotado. Candidato Mário Covas, 1 minuto para o comentário. Primeira questão que eu quero desmistificar. No meu governo, pegando uma crise extraordinária, 2 delas importadas, a primeira delas do Sudeste Asiático, agora da Rússia, e além disso, uma mudança estrutural na economia mundial, o desemprego aumentou e continua aumentando. A média de 1995 era 5,17, hoje é 8,79. Significa uma variação de 70%. Aumentou o desemprego em 70%. Mas quando o governador Maluf era governador, entre 1979 e 1983, o desemprego cresceu de 3,24 para 7,03. Ou seja, aumentou 117% numa época em que se tinha facilidades. Eu assentei 2.887 famílias até hoje. É o dobro do que os 4 últimos governos assentaram. E o infinito de vezes que o Maluf assentou, porque ele não assentou nenhuma família. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a sua réplica, candidato Maluf. O candidato Mário Covas quer confundir as pessoas. Eu fui governador há 16 anos. Ele quer discutir o meu governo. O meu governo foi bem avaliado, porque depois do meu governo, foi o deputado federal mais votado da história política deste país, com quase 700 mil votos. Por favor. Fui prefeito bem avaliado.
Eu quero discutir o governo dele. Ele assentou 2.000 e poucas pessoas e afugentou dezenas de milhares do Pontal do Paranapanema. Dezenas de milhares do Pontal do Paranapanema pela insegurança que ele deixou no Pontal do Paranapanema. Nós vamos fazer uma reforma agrária cristã? Sim. Vamos proteger a agricultura em geral. Vamos proteger o álcool, o açúcar, a laranja, o algodão. Todos aqueles que quiserem plantar aqui em São Paulo terão apoio do governo, terão apoio da Caixa Econômica através da sua carteira agrícola, terão apoio, em especial, tenho certeza, do governo federal. Bom, eu vou chamar agora o jornalista Fernando Mitre. Não, a réplica é dele. Um minuto, candidato. O senhor, a pergunta foi feita pelo jornalista Marcelo Parada. Maluf respondeu, o senhor está errado. Está certo? Tá ok. Então vamos em frente. Eu vou chamar agora o jornalista Fernando Mitre, do Jornal da Tarde da Agência Estado, para fazer a pergunta ao candidato Mário Covas sobre o tema que eu vou sortear aqui agora. Mitre, o seu assunto na pergunta para o governador Mário Covas é segurança. Por favor, faça a pergunta. Candidato Covas, os casos de assaltos e de furtos e roubos de veículo vêm batendo recordes em São Paulo, na região metropolitana. Nos últimos 2 meses, houve um crescimento de quase 8%, por exemplo. Em agosto, 10.999 casos. No mês seguinte, 11.192. Mas há outros tipos de crimes que têm caído, como, por exemplo, o homicídio doloso. No entanto, o homicídio doloso tem caído, os furtos de carro têm aumentado. No entanto, candidato, o que parece crescer na cidade é a descrença na polícia. Há cada vez mais notícias e reportagens de vítimas que não acreditam, mas não vão à polícia reclamar. Sabemos que existem no Estado 115 mil policiais civis e militares. E eu gostaria de saber quantos desses estão nas ruas. Quantos desses estão nas ruas e quantos estão em repartições? Será que se não houvesse uma presença maior de policiais, se houvesse uma presença maior de policiais na rua, essa insegurança não diminuiria e também a sensação de insegurança e a credibilidade da polícia não poderia aumentar? Outro dia aqui num programa de rádio aqui, alguém fez um desafio para verificar se tinha carros na rua. E a pessoa que saiu daqui percorreu a 23 de maio e achou 14 viaturas policiais. Portanto, a polícia está na rua. A polícia está na rua, primeiro, porque hoje tem carro para estar na rua. Segundo, porque hoje tem os melhores salários da história. E nós vamos comparar isso daqui a pouco. Por favor, silêncio. Os melhores salários da história. Nunca teve tão altos. Ainda na fase mais baixa, hoje, o soldado ganha R$ 833 aqui em São Paulo, classe inferior. E ganhava, quando assumi, 323. Hoje, o policial tem seguro de vida. Nunca se deu tantos insumos para a polícia como se deu agora. Daqui a pouco nós vamos poder comparar o que se deu agora com o que se deu em outros governos. Hoje, existe uma assistência real ao policial e uma assistência até psicológica ao policial. Hoje, a polícia, o único setor de funcionalismo que aumentou no Estado foi a Polícia Militar, que tem hoje 9.000 funcionários a mais do que tinha quando eu assumi. Aqui em São Paulo, realmente tem 120 mil policiais. Dá um policial para cada 295 habitantes. No Canadá, tem um policial para cada 400 habitantes. Em Londres, tem um policial para cada 300 habitantes. Portanto, todos os insumos dados para a polícia, e já agora, 21 penitenciárias, o que significa 21 mil vagas, é tanto quanto se fez em 100 anos aqui em São Paulo, vai permitir que a gente elimine um fator de criminalidade, que é a superlotação que hoje existe nos distritos, nas cadeias e nas penitenciárias. Quando eu assumi, prendia-se 2.000 pessoas por mês em flagrante delito. Hoje prende-se 4.500. Tempo esgotado. Eu vou fazer
uma solicitação. Por Eu favor. pediria que, quando um de nós falássemos, as pessoas não ficassem falando na Assembleia. É ruim. Eu É reforço o seu pedido à plateia, porque é impossível ouvir o que o aquela má candidato fala. educação a que faz referência o candidato Paulo Maluf. Reforço o seu apelo. Agora o candidato Maluf tem 1 minuto para comentar a resposta. Meus amigos que estão nos ouvindo, é na segurança onde a gente vê nitidamente que não basta investir. É na segurança que precisa ter comando. É na segurança que você precisa comandar o secretário da Segurança Pública. Segurança se resolve com comando, com liderança sobre as pessoas. Porque, enfim, na teoria, o governador Mário Covas resolveu o problema da segurança. Comprou carros, construiu presídios. Mas na prática, o que você vê? Uma população acuada e com medo. Diário Popular da semana passada, metade dos paulistanos foram assaltados. Polícia está falida, diz o juiz Francisco José Bruno. Violência bate recorde. Chacinas crescem 156%. Delitos aumentam trimestre a trimestre. Jornal Estado de São Paulo, polícia só apura 2,5% dos crimes. Você que está me ouvindo sabe que não tem segurança nem na cidade de São Paulo, nem nas grandes cidades do Estado de São Paulo. Esgotado. O senhor tem 1 minuto para As responder. pessoas que forem assaltadas não foram assaltadas a metade neste governo. Vem de muito tempo, inclusive do seu. Agora, no seu tempo, a coisa era mais complicada. Eu vou ler o que diz o jornal do seu tempo de governo. As viaturas que existem estão em más condições, sujas e quase sempre paradas na oficina. A insegurança ronda as ruas, as praças, lojas e residências. Para controlar essa escala de criminalidade, a Polícia Militar dispõe de menos de 1.000 viaturas. Eu já comprei 7.000. E em torno de 55 mil homens em todo o estado. Outro dia, no bairro de São Mateus, paupérrimo bairro da Zona Leste da cidade, 2 soldados e um sargento faziam um patrulhamento a par. Durante a ronda, detiveram um homem portando 100 gramas de maconha a uma bicicleta. Encaminharam a bicicleta ao distrito, a maconha para o Instituto Médico Legal e o detido tiveram que levar de ônibus, porque não tinha automóvel. Chegou uma ordem do alto comando, sem meio termo, suspender todas as instruções de tiro em todas as unidades e em todos os batalhões. A munição precisa ser racionada. Os guardas estavam saindo à rua com cordas porque não tinha algema. E o seu secretário da Segurança disse ao Estado e à sociedade: o único jeito de vencer a violência... Eu vou garantir a palavra para que ele conclua o raciocínio. Eu vou pedir aos senhores, por favor, que mantenham o nível desse debate. Por favor. E o seu secretário da Segurança declarou: o único jeito de vencer a violência é a população se armar. Se há falência, Tempo essa. esgotado. É a admissão Tempo do esgotado. secretário que não é capaz de fazer nada. Tempo esgotado, nós vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, o candidato volta a perguntar para candidato. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21, Jornal da Tarde e Agência Estado. Band Eleições 98.